Olá, hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de um tema, assim, fundamental para entender uma das grandes religiões do mundo, os 5 pilares do Islã. São as práticas, as crenças que sustentam a fé muçulmana no dia a dia, né? E para guiar a nossa conversa, a gente está usando um material bem legal, bem esclarecedor do Metropolitan Museum of Art, que detalha cada um desses pilares. A ideia aqui é desemaranhar o significado, a prática por trás de cada um deles, sabe? Tentar entender esses fundamentos. Ok, vamos desempacotar isso então. Ótima ideia, porque é muito importante perceber, né, que esses pilares não são só atos isolados de devoção. Eles formam, na verdade, a espinha dorsal da vida religiosa para milhões de muçulmanos no mundo todo. Dão uma estrutura para a fé e para a comunidade também. Certo. Então, vamos começar pela base de tudo, né? O primeiro pilar, a profissão de fé, a shahada, parece que é o ponto de partida mesmo. A frase central é aquela: não há outro Deus senão Deus, Allah, e Mohammed é o mensageiro de Deus. O material do MET até destaca como essa frase é, nossa, muito presente na cultura visual, na prática islâmica. Sim, e o fascinante aqui é justamente isso. Como uma declaração que parece simples, né, permeia tantos aspectos da vida. Não está só no Alcorão, o livro sagrado, mas, assim, está gravada na arquitetura, sabe? Em objetos, na caligrafia. É uma presença constante. Funciona como um lembrete contínuo, né? Da identidade, da crença central. E, fundamentalmente, é recitar essa frase, a charrada, com convicção, sinceridade. É isso que marca a entrada de uma pessoa na fé muçulmana. Entendi. É tipo a chave que abre a porta, digamos assim. Exato. Seguindo, então, o segundo pilar é a oração, ou salat. Aí a gente já entra numa prática mais rotineira, né? Ritualizada. O artigo detalha que as orações são 5 vezes por dia, em momentos bem específicos: alvorada, meio-dia, meio da tarde, pôr do sol e depois que anoitece. E tem aquele detalhe importante da direção, sempre voltados para Meca. Isso, essa direção à Quibla cria um senso de unidade global muito forte na prática da sala. E sobre o conteúdo, um elemento central é recitar a Al-Fatiha, que é o capítulo de abertura do Alcorão. E é comum também usar um tapetinho de oração, né? Ajuda a demarcar um espaço limpo, dedicado. Facilita praticar em vários lugares. E parece que tem uma certa flexibilidade, né? O material do MET fala que pode ser feita individualmente, em qualquer lugar limpo, ou então coletivamente na mesquita. Nesse caso, geralmente tem um imã, que seria o líder da oração, certo? Isso mesmo, o imã guia a oração coletiva. E tem um momento especial na semana, que é a oração do meio-dia de sexta-feira. É uma reunião comunitária importante, especialmente para os homens. As mulheres podem ir, são bem-vindas, mas a obrigação é mais para os homens. E depois da oração, normalmente tem um sermão, a khutba, que se baseia numa passagem do Alcorão, tem as preces do imã e, às vezes, discutem temas relevantes para a comunidade. E aqui é onde fica realmente interessante. A fonte que a gente está usando traz uma imagem, a figura 1, é um retrato do século XVII de um príncipe mughal, o Muhammad Buland Akhtar, rezando. Tem uns detalhes muito bons. Ele está num tapete e o desenho tem um arco que lembra um mihar, aquele nicho na mesquita que indica a Meca, né? E que simboliza tipo um portal para o paraíso. E o príncipe está descalço, um sinal claro de humildade, né? Diante de Deus. E o que chama atenção também é a simplicidade do cenário. É bem incomum para retratos da realeza mughal que costumavam ser superopuletos. Aqui o foco parece ser total na devoção. É uma imagem muito forte mesmo. Essa escolha pela simplicidade, né, num retrato de alguém tão importante. O que isso diz sobre essa lata em si? Sugere que, naquele momento de conexão com Deus, as diferenças de status, de riqueza, elas perdem a importância, sabe? A ênfase está na piedade pessoal, na relação direta e humilde com o sagrado. Faz todo sentido. Bom, vamos para o terceiro pilar. É a esmola ou zakat. Esse fala da caridade obrigatória. É um conceito que existe em várias fés, mas tem suas características no Islã.
A regra básica, segundo a fonte, é que os muçulmanos doam uma porcentagem fixa da sua riqueza acumulada, olha só, não é só da renda, para ajudar os membros necessitados da comunidade. Isso está na lei islâmica. Exato. E se conectarmos isso ao quadro geral, a zakat vai além da caridade individual. Ela tem um impacto social bem estrutural. Ao longo da história, e ainda hoje, a gente vê governantes, indivíduos muçulmanos com mais posses, investindo na construção de coisas essenciais. Mesquitas, claro, mas também fontes de água, hospitais, escolas. O material do MET menciona isso. Essa prática é vista como cumprir um dever religioso, óbvio, mas também como um jeito de buscar bênçãos divinas e, muito importante, de fortalecer ativamente a comunidade, o tecido social. Não é só ajudar uma pessoa, é investir no coletivo. Então, a zakat acaba funcionando como um mecanismo de redistribuição, de coesão social também, né? Além de ser um ato de fé individual. Liga bem com aquela ideia de comunidade que a gente viu na oração de sexta. Precisamente. É um pilar que mostra bem como a responsabilidade social está ligada diretamente à prática religiosa. Certo. O quarto pilar agora, o jejum, o Saum, aquele observado durante o mês sagrado do Ramadã. As regras são bem claras, né? Durante o dia, enquanto tem luz, ao longo de todo o 9º mês do calendário lunar islâmico, os muçulmanos adultos e saudáveis não comem nem bebem nada. E o propósito disso é bem profundo, tem várias camadas. Por um lado, essa abstenção voluntária é um exercício espiritual intenso. Serve para renovar a consciência da nossa dependência de Deus, a gratidão por tudo que Ele provê. É um tempo de autodisciplina, de reflexão, de ficar mais próximo espiritualmente. E não é à toa, né, que se acredita que a revelação do Alcorão para o profeta Mohammed começou justamente no Ramadã. Isso dá uma santidade especial para o mês. E, por outro lado, o jejum tem uma dimensão de empatia muito forte. Ao sentir na pele a fome, a sede, mesmo que só por um tempo, os praticantes compartilham uma experiência com quem passa necessidade de verdade. Funciona como um lembrete bem vivo da obrigação religiosa de ajudar os menos afortunados. Cria uma ponte direta com o pilar da zakat, que a gente acabou de falar. É um jeito de cultivar a compaixão pela experiência compartilhada. Entendi. É uma prática que busca tanto a elevação espiritual da pessoa, quanto fortalecer essa sensibilidade social. Legal. Aí a gente chega no quinto e último pilar, a peregrinação a Meca, o Hajj. A fonte define como uma obrigação para todo muçulmano que tenha saúde e condições financeiras para fazer a viagem, né? Pelo menos uma vez na vida. O destino é Meca, lá na Arábia Saudita, e o coração dessa peregrinação toda é a Kaaba. O material do MEC descreve como uma estrutura cúbica, coberta com uns panos pretos bordados, que fica bem no centro da grande mesquita de Meca, a Mesquita Haram. A Kaaba é de uma importância gigantesca. A tradição islâmica diz que foi a primeira casa de adoração a Deus construída por Abraão, Ibrahim em árabe, e o filho dele, Ismael. É por isso que ela virou a Qibla, a direção para a qual todo muçulmano se volta nas 5 orações diárias, a Salat. Isso cria um ponto focal que une a comunidade muçulmana no mundo inteiro, não importa onde a pessoa esteja. É muito poderoso. E todo ano, seguindo a tradição que o profeta Muhammad estabeleceu, acontece essa reunião incrível de fiéis. Gente do mundo todo vai para Meca. Essa concentração enorme acontece em dias específicos do último mês do calendário islâmico, o do Al-Hijja, para fazerem juntos os rituais do Hajj. É uma demonstração visível, assim, impressionante, da unidade e da diversidade da comunidade muçulmana global. Século XVI. O Futu al-Haramain, que significa descrição das cidades sagradas. A imagem é tipo uma vista esquemática da Mesquita Haram em Meca. Dá para ver a Kaaba no centro, os minaretes na época eram 6, os nomes dos portões, até detalhes como as lâmpadas nas arcadas. O texto explica que livros assim serviam como guias de peregrinação. Isso levanta uma questão importante sobre a complexidade dos rituais do Hajj, né? A existência desses guias tão detalhados mostra que a peregrinação não é só viajar até lá.
É uma série de atos simbólicos bem específicos, feitos em lugares determinados, numa sequência certinha. O material do MET até menciona alguns rituais-chave que esses guias descrevem, como o Tawaf, que é dar 7 voltas ao redor da Kaaba, o Sa'i, que é correr ou andar rápido entre as colinas de Safa e Marwa, lembrando a busca de Agar por água para o Ismael, e o apedrejamento simbólico de pilares que representam o diabo lá na área de Mina. E qual é o significado por trás desses rituais tão específicos? Não é só seguir um roteiro, imagino eu. Definitivamente não. Cada ritual desse está carregado de simbolismo histórico, espiritual. Ele conecta o peregrino com eventos e figuras muito importantes da tradição islâmica, como Abraão, Agar, Ismael e o próprio profeta Mohammed. Fazer esses atos é como reviver e reafirmar essas histórias que fundaram a fé, sabe? E numa experiência coletiva que reforça a identidade e a conexão com a história sagrada. Então, o que tudo isso significa? Olhando para trás agora. A gente falou da Shahada, a fé, da Salat, a oração diária, da Zakat, a caridade que estrutura a sociedade, do Saum, o jejum para refletir e ter empatia, e do Hajj, a peregrinação que une todo mundo. Juntos, eles parecem formar um sistema bem integrado, né? Que molda a vida do muçulmano, desde a crença mais íntima até a ação na comunidade e a conexão global. Exatamente. Eles se completam, se reforçam, e isso nos leva a uma reflexão final. Pensando só no que a nossa fonte mostrou, né? A gente percebeu um componente comunitário muito forte em vários pilares. A oração coletiva na mesquita, especialmente na sexta, a zakat, que é claramente voltada para o bem da comunidade, e de um jeito espetacular, a experiência massiva e compartilhada do Hajj. Diante dessa ênfase toda na ação coletiva, como é que a gente pode pensar sobre essas práticas fundamentais? Será que elas são só expressões da fé individual? Ou será que elas são também mecanismos contínuos que ativamente constroem, fortalecem e expressam a identidade coletiva e o próprio tecido social das comunidades muçulmanas pelo mundo? Fica essa questão, né? Sobre essa ligação profunda entre o indivíduo, a comunidade e o sagrado que se manifesta.